Ao internautas que estão acompanhando a mensagem nesta manhã, pela internet da igreja, Deus seja louvado pelas vossas vidas, mesmo que estejam distantes, acompanhando a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho. Esteja conosco, esteja atento. Se você tem aí um bloquinho, anote aí a mensagem, depois vai ficar registrada no canal da igreja, @YouTube Cristo Vive Missão. Palavra registrada para que você possa crescer em graça e em conhecimento. Agradeço a Deus pela vida da nossa pastora, que está fiel ao Senhor, servindo ao Senhor. Hoje precisou, no meio do caminho, voltar para Saquarema para poder pegar o documento que esqueceu, mas ainda veio, chegou a tempo da abertura. Você veja como a pastora sai tão cedo de Saquarema. Parabéns, pastora amada. Nós também lhe amamos e agradecemos a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, vamos abrir a palavra do Senhor. Atos capítulo 21, versículo 15. Desdobramentos da vontade de Deus na obra missionária. Fazemos um estudo programático de cada livro e queremos assim oferecer à igreja um profundo conhecimento bíblico, para que você possa de fato crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Desdobramentos da vontade de Deus na obra missionária. Atos capítulo 21, versículos 15 a 19. Diz a palavra do Senhor: passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Manassão, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós devíamos nos hospedar. Tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Como é bom receber na nossa casa os irmãos em Cristo. Pastora Deise teve a oportunidade de receber o irmão Orlando lá na sua casa em Saquarema. Estava lá com a sua esposa, a irmã Ruth Tavares, missionária. Louvado seja Deus. E com alegria o irmão foi recebido na nossa casa. E todas as ovelhas que quiserem também me visitar, estejam bem-vindas. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Que coisa, hein? Olha o relatório aí. Ele apresentou um relatório missionário. Olha aí o que Deus tem feito. Nós possamos também ter aqui o nosso relatório e grandes coisas Deus fazendo por intermédio de cada um de nós. Vamos orar a Deus. Paizinho amado e bendito, Jesus querido dos nossos corações, amado Pai, a quem amamos, a quem agradecemos, Pai, por todas as suas maravilhas, a quem podemos render louvor, honra e glória. Pai, a tua presença é a razão de tudo, Pai. A tua presença, a tua vida, a tua obra é a razão dessa reunião, é a razão dessa mensagem, é a razão da ceia do Senhor, é a razão de tudo, é a razão de tratarmos a tua obra com amor, tratarmos a tua obra com devoção, tratarmos a tua obra com ordem e com decência. Obrigado, Deus, pela vida dos diáconos, presbíteros, pastores, a organização, cada um tem o seu papel. Obrigado pela vida das ovelhas de Jesus, que têm aprendido a cultuar com ordem e decência. Não somos uma igreja que todo mundo fica andando para lá, para cá, levanta, serve, dobra, planta bananeira, faz o que quer, do jeito que quer, como se a tua casa fosse bagunça. Levantamos às vezes do banco para ir no banheiro porque há necessidade, e só a compreendemos, óbvio. Mas, Pai, temos ordem e decência. Somos uma igreja de ordem missionária.
Então, Pai, eu quero te agradecer nesta manhã, eu quero te louvar, e quero te pedir, Pai, sabedoria, para que nós possamos conduzir o ministério, para que possamos conduzir a obra missionária debaixo da ordem do Senhor, entendendo os desdobramentos da Tua vontade, em nome de Jesus. Ensina-nos, fala-nos, enriqueça-nos a vida espiritual com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Amada família cristã, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança e despenseiros dos mistérios de Deus. Você crê nessa palavra? É para você essa palavra? Então diga aí amém, louvado seja Deus. Toma posse em nome de Jesus. Olha para o teu irmão, irmão abençoado, ministro de uma nova aliança, despenseiro dos mistérios de Deus, pedra viva, louvado seja Deus. Feliz 2024, que seja um ano cheio da glória do Senhor na tua vida, que Ele seja a tua paz. Diga aí, Jesus é a minha paz. Diga, é a minha paz. Eu descanso no Senhor Jesus. Levante a tua mão, Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és a nossa paz, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa garantia, Tu és o rochedo da nossa salvação. A Ti oramos e a Ti louvamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nesta primeira mensagem de 2024, fica registrado no playlist canal da igreja, nosso louvor, nossa gratidão a Ti, Senhor, pois Tu és, sempre serás a nossa paz, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos louvá-lo. Deus seja louvado e engrandecido. Então, igreja amada, todo cristão, todo aquele que recebeu Jesus na sua vida, o confessou como Salvador, Senhor e Salvador, todo cristão, a sua vida cotidiana precisa se render à vontade de Deus, se render em submissão à soberana vontade do Senhor. Quando nós dissemos em nosso dia da conversão, Senhor, eu te recebo, Pai, eu te confesso, Tu és o meu único e suficiente Salvador, Pai, por favor, me aceita, por favor, toma a minha vida nas Tuas mãos, habita na minha vida. Nós estávamos dizendo que nós recebemos Jesus como Salvador, mas não apenas como Salvador, Ele é o nosso Senhor também. Ninguém pode servir a dois senhores. Então diga, Jesus é o Senhor da minha vida, único Senhor da minha vida. Há algum outro Senhor na tua vida? Você se vende por algum valor? Você trai o ministério por algum valor? Você trai a palavra do Senhor por causa de din-din, de cash ou qualquer outra coisa? Se você o faz, você é um traidor. Mas se você não faz, você tem Jesus como Senhor. E nós temos exemplos bíblicos diversos para chegar até aqui. O que eu estou falando está dentro do contexto. Por quê, amados? Porque Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida e na minha. E nós precisamos entender que Deus é o Senhor da minha vida. Olha só, Stanley Jones, ele diz assim: se você não se render a Cristo, você, de uma forma ou de outra, vai ter que se render a alguém. Possivelmente será ao caos. Por quê, amado? Porque uma vida sem Jesus é um caos. Só Jesus pode nos dar ordem e decência. Só Jesus pode organizar a nossa vida. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra. A minha pergunta é: quem faz uma boa obra, faz para deixar tudo uma bagunça ou faz para que tudo esteja organizado? Então é o entendimento bíblico. Se você tem Jesus como o Senhor de sua vida,
Amado, eu vou lhe dizer, mesmo no meio do caos deste mundo, Jesus nunca vai abandonar você. Por isso que nós vemos frases na Bíblia que são impactantes. Quando a gente vê Davi dizer, uma frase que muito me impacta, eu amo essa palavra, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Oh, glória a Deus. Amado, isto é rocha para a nossa vida, isto é segurança para a nossa vida. Então, o pior desastre que pode acontecer na vida de um cristão é ele permitir que o Espírito Santo apague, é ele endurecer o coração para a voz de Deus. Por isso, a exortação é esta: ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E quando você endurece o coração, você apaga o espírito e você está fora da vontade de Deus. Ou seja, é o maior desastre, é você, em detrimento da vontade de Deus, impor a sua vontade. Rejeita a vontade de Deus e diz: Senhor, eu sei que essa é a tua vontade, mas eu não quero, eu quero impor a minha vontade. Isso é o pior desastre. O pior desastre. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Eu não recebo isso para a minha vida. Eu recebo o versículo 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casinha sobre a rocha. Caiu a chuva? Caiu. Os rios transbordaram? Transbordaram. E os ventos? Sopraram com ímpeto? Sopraram. E a casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Isto é a vontade de Deus sobre a tua vida, amado. É solidez, é segurança, é o rochedo da nossa salvação. Portanto, amado, 2024, abra-se para que Deus dirija a sua vida. Abra-se. Não lute contra os aguilhões. Não lute contra a vontade de Deus. Abra-se para que Ele dirija. Amado, eu vou lhe dizer: Deus pode fazer mais com a tua vida do que você mesmo. Deus pode. Tem aquele louvor que diz: leva-me além, além, além. Ele me leva além, amado. Ele vai te levar além do que você pode imaginar. Quem diria que um idoso de 100 anos com uma idosa de 90 anos seria pai? E além de ser pai, seria pai de muitas nações. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Ninguém. Mas ele se tornou o pai de muitas nações. Diga graças a Deus por isso. Quem diria? Quem diria? Quem diria que Daniel, naquela cova de leões lá, foi lançado numa cova, leões famintos. Aí diz que no dia seguinte o rei chegou lá, disse com a voz triste, que o rei gostava de Daniel: ó, Daniel, dar-se-ia o caso de teu rei, de teu Deus, a quem tu continuamente serve, poderia ter te livrado da boca dos leões? E Daniel lá de dentro vem aquela voz: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Os gatinhos tudo lá comendo ração da Whiskas. Louvado seja Deus, amado. Por quê? Porque Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Quem diria? Quem diria? Amado, quem diria? Eu ou você? Quem diria? Deus diz, amado. Porque Deus pode fazer mais com a tua vida do que você mesmo. Então, em 2024, abra-se para isso, abra-se para a vontade de Deus. Amada, a pessoa religiosa
vive citando o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas depois desobedece ao pastor do Salmo, diz que o Senhor é meu pastor, mas vive em desobediência ao pastor do Salmo. Se você vive em desobediência ao pastor do Salmo, o Senhor não é o teu pastor. Ele pode ser o pastor para querer suprir necessidades, mas e para a obediência, que é a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, que às vezes fazer a vontade de Deus é um preço a se pagar, é um preço. Criar os filhos com a educação cristã hoje, existe um preço a se pagar. Não abrir mão da tua honestidade, não abrir mão do bom caráter, não abrir mão da transparência em tudo que faz, em determinados segmentos da sociedade, você vai pagar um preço por isso. Há um preço para fazer a vontade de Deus, mas certamente, amado, como diz um teólogo, a capital do céu nessa terra, qual que é? Alguns acham que a capital do céu nessa terra é a igreja dele. Aqui a minha igreja é o endereço de Deus nesse planeta Terra. Eu não tenho essa pretensão megalomaníaca, eu sou uma pessoa mais humilde. Eu digo o seguinte, a capital de Deus nessa terra é o coração daquele que tem Jesus como Rei e Senhor da sua vida. Isso é a capital do céu. É aí que Deus habita. Nós estamos fazendo um templo lindo, maravilhoso, que Deus tem dado provisão a uma família da igreja, com valores que nem se eu vendesse a minha casa, a pastora vendesse a dela, não daria para fazer. Vai ficar uma catedral simplesmente maravilhosa, mas lá não é a habitação de Deus. Lá não é a capital do céu. A capital do céu é o teu coração, se você tem Jesus como teu Senhor. Se você tem Jesus como teu Senhor. E quem tem Jesus como Senhor e Rei da sua vida, amado. Então aí é a capital do céu, é aí que Deus mora, é aí que Deus reina. Então, ovelhinha amada, veja que Atos 21, versículo 14, diz a palavra, como porém não o persuadimos, as pessoas estavam com medo de Paulo ir para Jerusalém. Não, Paulo não vai não, meu filho, se você for para Jerusalém, você sabe o que vai te acontecer, essa viagem não vai ser boa, faz isso não, filho. Estavam preocupados com o missionário, era uma preocupação legítima. Paulo iria colocar a vida dele em risco. Não faça isso, meu filho. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade de quem? Do Senhor. Agora você veja que os amigos estavam tentando convencer a Paulo, persuadi-los, a vontade deles era que Paulo não fosse. E quando não conseguiram cumprir isso, tá bom, faça essa vontade do Senhor. Amado, não tenha, como disse Fenelon, não tenha nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus para a tua vida, amado. Diga, eu quero a vontade de Deus. 2024, Ele será a tua paz. E por que Ele será a tua paz? Porque você quer a vontade de Deus para a tua vida, amado. Jesus disse, estas coisas vos tenho dito. Jesus, quando diz alguma coisa, é para que a gente faça ouvido de mercador? É para a gente ouvir e obedecer. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja o nome de Jesus. Amado, tu és mais que vencedor em Jesus. Então essa expressão, seja feita a vontade, faça-se a sua vontade, como vimos no versículo 14, ela já nos traz à memória o Getsemane. Quando momentos antes da prisão, morte de Jesus, julgamento e depois morte, Jesus estava transpirando sangue, amado, orando no Getsemane. Getsemane é prensa do azeite, é o lugar de ser pressionado. Você imagina, amados irmãos, Jesus iria carregar todas as agonias da humanidade. Jesus iria carregar todas as síndromes do pânico da humanidade. Jesus iria carregar o peso de todas as rejeições da humanidade.
Jesus iria carregar o peso de todos os pecados do mundo sobre ele. Sobre ele. Oh, esse Deus é maravilhoso. Então nos lembra o Getsemane, e foi no Getsemane que Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Jesus bebeu aquele cálice por causa de você e por causa de mim, amado. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ouça, como um pequeno cristão que nós somos, você é um pequeno Cristo. Diga amém por isso. Você é um pequeno Cristo nessa terra, é um fragmento de pedra, é uma pedrinha. Ele é a pedra maior, nós somos as pedrinhas de Jesus. Então, amado, como cristão que deve se render à vontade de Deus, que não deve ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus, que deve abrir-se para que Deus dirija a sua vida neste ano em nome de Jesus, que não deve ser um simples religioso que cita o Salmo 23, mas desobedece o pastor do Salmo 23, como um cristão que entende que deve fazer a vontade do Senhor, ainda que em Jerusalém lhe espere tribulações e perseguições. Ouça, como um cristão resoluto, autêntico e obediente ao Deus, você alcançará os objetivos que Deus estabeleceu para a tua vida nesta terra, amado. Você vai alcançar, amado. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jamais vi um justo desamparado, aleluia, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, ovelhinha amada, tudo depende nas mãos de quem a coisa está. Uma bola de basquete nas minhas mãos vale o quê? R$50. Uma bola de basquete nas mãos de Michael Jordan vale quanto? Uma bola de futebol no teu pé vale quanto? E uma bola de futebol no pé do Neymar vale quanto? As cordas vocais dos nossos amados aqui. Não, apesar que somos pregadores da palavra, então esquece, pula. Pula essa. Passou raspando, hein? Passamos raspando. Então você entende que tudo depende nas mãos de quem está. Amado, a tua vida nas mãos de Deus vale mais. Deus vai fazer mais com a tua vida do que você mesmo, amado. Então seja resoluto. Paulo nos mostrou o que é ser um cristão resoluto, quando, momentos antes dessa viagem para Jerusalém, reunido com os presbíteros de Éfeso, ele fez uma retrospectiva da sua vida e mostrou o seu compromisso com Deus. Ele disse: vocês sabem como é que eu me conduzi desde que eu cheguei na Ásia, como é que eu fui íntegro e servi em todas as coisas, porque ele tinha um compromisso com Deus. Ele mostrou a sua determinação de fazer a vontade do Senhor, passando por vigílias, naufrágios, chicoteadas, apedrejamento, traições, xingamento, julgamentos. Nunca deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. E agora os seus amigos estavam com o nervo à flor da pele. Paulo, você não pode ir, meu filho. O amor daquela gente era tão grande por ele, os cuidados pastorais. Amado, às vezes tem gente que parece que quer dar uma banda no seu pastor. Às vezes parece que tem gente que quer fazer o UFC para dar um Krav Maga no pastor. Amado, ame o seu pastor, amado. Não traia o seu pastor, não traia a confiança do seu pastor. Traição nunca volta ao mesmo lugar. Há o perdão, mas a confiança é quebrada. Graças a Deus desse pecado eu não morro. Nunca traí ninguém, gente. Se eu estou falando uma coisa para você, eu estou falando. Pastor Anderson está fazendo fofoca ali, é mentira. Pastor Anderson está traindo, é mentira. Graças a Deus por isso. Todos nós temos os nossos pecados. Alguém aqui que nunca tenha pecado?
Alguém aqui, santarrão? Todos nós temos pecado. Comer uma lasanha todo dia é pecado, amado, não pode. Então, ovelhinha amado, seja determinado. E os amigos estavam ali, Paulo. Aí versículos 10 a 13, olha lá, demorando-nos ali alguns dias, olha o que aconteceu. Desceu da Judéia, ou seja, quem desce de Jerusalém, quem vem de Jerusalém só pode descer, Jerusalém é lá em cima. Ele desceu, um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, pegou lá o cinto de Paulo, ligando com os próprios pés e mãos, o profeta agiu como os profetas do 8º século a.C., uma profecia representativa, tipo uma pantomina. Ele pegou o cinto lá, prendeu as suas próprias mãos, os seus próprios pés, e declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos de quem? Dos gentios. Veja que o profeta não estava dizendo que Paulo não deveria ir. Paulo não desobedeceu uma profecia. O profeta não disse que Paulo não deveria ir. O profeta só disse o que vai acontecer. O que vai acontecer vai ser isso. Agora se vira nos 30. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus por isso, Jesus. Amado, é por isso que eu falo, amado, e quando o pastor exorta, amados, recebam com amor. Tem gente que aniversário não vem à igreja, Natal não vem à igreja, Ano Novo não vem à igreja, a praia está boa, não vem à igreja, choveu, é bom para tomar chocolate quente, não vem à igreja, o cachorro latiu, não vem à igreja, o gato miou, não vem à igreja, o periquito cantou o hino do Flamengo, vai ficar cantando junto com ele, porque o hino é muito bonito. Passou o caramelo na tua porta, falei, gente, caramelo passou aqui, alguma coisa vai acontecer. Caramelo é sinistro. Aí também não vem à igreja. Você veja, a nossa pastora esqueceu o documento lá em Saquarema, já estava em Ponta Negra, voltou para depois vir para a igreja e tentar chegar na hora do início da igreja. Isto é a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Simples assim, foi o que o Malaquias falou. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque depois, quando o cara aperta, amado, gabinete, já teve vez de eu sair 3 horas da manhã do gabinete. Ou várias vezes, a gente acaba o culto, fica até quase o culto da noite fazendo gabinete. Não é? Então, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Sempre que houver emergências, vamos fazer o gabinete com todo amor e carinho. Estamos aqui como pastores para pastorear e chorar com os que choram. Amamos as ovelhas e choramos com os que choram. Nós não queremos a gordura da ovelha, a gordura só a ovelha, tá bem, isso aí, tem dinheiro, tem uma casa boa, isso aqui, esse vamos pastorear bem. E a ovelhinha que não tem dinheiro, sai para lá. A gordura e a pele da ovelha. Depois esse lobo voraz, filho do capeta, de Satanás, do inferno, vai para o quinto dos infernos. E junto com ele vão todos aqueles que agem igual. Agora, a igreja está aqui, pregamos a palavra, a pessoa não está nem aí, não obedece, não é fiel à palavra do Senhor. Então precisamos consertar essas coisas. Paulo estava pronto para dar a vida pelo Evangelho. Ele foi impelido a testemunhar o Evangelho. Por quê, amado? Porque o Evangelho opera mudanças profundas na vida. E esta era a vontade de Deus. Graças a Deus que Paulo foi pregar a palavra e testemunhar o Evangelho. 2024 anos estamos dizendo, aqui estamos crendo na palavra e no registro que foi feito desta obra missionária. Então, amado, olha que Deus vai falar coisas tremendas esta manhã. Então, Atos dos Apóstolos, em Atos, é registrada nada mais, nada menos que a vontade de Deus, gente.
Como é bom dizer, gente, existe um registro da vontade de Deus. Que a gente fica assim, qual é a vontade de Deus? Como é difícil discernir a vontade de Deus. É verdade. Como foi difícil eles discernirem a vontade de Deus. Às vezes há momentos que é difícil você discernir o que é que Deus quer de mim. O que é que eu tenho que fazer agora? Qual é o problema grande para resolver? E é necessário o quê? Gastar pestana na leitura bíblica, gastar joelho, rótulo do joelho na oração. É preciso gastar pestana para orar, amado, de buscar a vontade do Senhor. Aquele que me busca me encontrará, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora a pessoa tem um problema do tamanho do mundo, aí fica lá 5 horas no shopping center, mais 3 horas na praia, tostando igual a siri. Aí mais 2h30 vendo um jogo de futebol no Maracanã. Aí depois uma casquinha do McDonald's e não sei o quê. Aí vai, e a vida está gostosa. Aí chega lá para orar com um problema desse tamanho, ora 2 minutos. Ai, já estou cansado, tá bom, deixa eu ir embora. Deus tem misericórdia da minha vida, o senhor que sabe. Então, amados, a vontade de Deus precisa ser buscada, e eu declaro que a vontade de Deus se fará real na tua vida, amado. Você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, Atos registra esses desdobramentos que culminaram no nascimento da igreja, que culminaram na expansão da igreja. E como todo nascimento não poderia ser diferente, houve dores de parto. Como discernir a vontade de Deus no meio das dores do parto, da igreja que nascia? Amado, não será diferente na nossa comunidade, não será diferente na nossa vida. Dores de parto acontecem, mas receba na tua vida que você vai crescer em Cristo Jesus. A tua vida vai se expandir pela vontade de Deus, e grandes coisas o Senhor fará por nosso intermédio. Então veja que dentro de um contexto maior, para refrescar a memória da igreja, Pedro participou aos líderes da igreja de Jerusalém, que os gentios poderiam sim receber o Espírito Santo e serem batizados. Porque você diz, não, como é que esse gentio vai receber o Espírito Santo? Não pode, você é excluído da igreja. Mas Pedro quebrou o dobrado, cortou o dobrado e mostrou para eles, não, gentios podem sim receber o Espírito Santo, serem batizados. E às tantas eles louvaram a Deus por essa bênção. Atos 11, 17 e 18 diz, pois se Deus lhes, Pedro está dizendo isso, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus, ou seja, resistir à vontade de Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi dado por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ô glória, diga aí um glória a Deus, amado. Olha, o dia que você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, foi Deus quem te concedeu isso daí. O dia que você levantou a mãozinha para o céu e disse, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Senhor, aceita a minha vida. Amado, quem sou eu? Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu para aceitar Jesus? Mas nós vamos lá, batendo na porta, deixa eu entrar, deixa. Amado, quem me aceitou foi Ele, amado. Quem me aceitou foi Ele. Eu estava perdido, Ele me achou. Então o dia que Jesus entrou nas nossas vidas, entrou porque Ele te concedeu o arrependimento para a vida. Amado, agradeça a Deus, porque Ele te concedeu o arrependimento. Então era isso que Pedro está mostrando. Depois, um segundo aceleuma, segundo pega para capar, problema no meio da igreja. O que foi? Atos 15, concílio de Jerusalém. Aquele concílio, graças a Deus por isso, rejeitou a incitação dos crentes fariseus judaizantes de que os gentios deveriam ser circuncidados e guardarem a lei. Havia um grupo de cristãos judeus. Amados, os primeiros cristãos foram judeus, todos eles.
a igreja começou entre os judeus, louvado seja o Senhor. O Salvador era judeu, louvado seja Deus. Só que havia uma banda podre lá de cristão judeu, fariseu, judaizante, que queria que os gentios cortasse lá a ponta, circuncidasse e guardasse a lei. Então houve uma celeuma, houve o concílio de Atos capítulo 15. Qual foi a resolução da igreja? Atos 15, 15 a 19, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Agora Tiago assume a palavra. Paulo diz, Deus tem operado entre os gentios. Depois Pedro diz, é verdade, aquele testemunho de Pedro que eu acabei de ler. Aí Tiago, líder da igreja de Jerusalém, que obviamente não é o Tiago apóstolo, porque esse foi morto no capítulo 12, aqui é Tiago, irmão do Senhor. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ou seja, Tiago está citando os profetas, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos, pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, não perturbe, eles não têm que guardar a lei, eles não têm que circuncidar. Eles mandaram algumas recomendações, que depois nós vamos ver, se abster de relações sexuais ilícitas, carne sufocada e sangue de animais. Por quê? Porque aquilo tinha a ver com rituais que remetiam à idolatria. Em suma, eles estavam dizendo, você não precisa guardar a lei, mas você não pode ser um idólatra. Se qualquer coisa estiver no lugar de Deus no teu coração, você está sendo um idólatra. E você foi liberto por Cristo Jesus. Diga, eu fui liberto. Eu não sou um idólatra. Só Jesus ocupa meu coração. Só Ele é o centro da minha vida. É Jesus. Agora, um terceiro celeuma antes do epílogo do ministério paulino. Agora, de 21 em diante, Paulo vai ser preso, ser direcionado a Roma e vai chegar ao fim da vida. Aqui ele termina as 3 viagens missionárias, ou seja, está no epílogo, está chegando no final do seu ministério. Agora, nesse final de ministério, há uma terceira celeuma, um terceiro problema, uma terceira questão, e ela será resolvida com a graça e a sabedoria do Senhor, que são, como é entendida a missão de Paulo aos gentios? Como é que a igreja de Jerusalém via? Como é que era vista essa missão de Paulo aos gentios? E os judeus cristãos deviam abandonar o seu modo de vida judaico? Deveriam, ao terem se convertido, sendo judeu, teriam que abandonar o modo judaico de vida? Essa era a questão a ser resolvida. Em Atos capítulo 21, versículos 17 a 20, já entrando novamente ao texto básico desta manhã, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Olha lá, o que Deus fizera. Amado, existe alguma instância acima de Deus? Se Deus está fazendo vender sorvete no Polo Norte, eu posso dizer que Deus está errado? Deus pode vender sorvete no Polo Norte, que Ele faz o que Ele é Senhor. Mas no Polo Norte é frio, você vai tomar sorvete, meu irmão, briga com Deus. Ele é Senhor. O que Deus fizera, por isso Paulo disse, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Será que existe alguma Suprema Corte Federal, cabeça de ovo, que vai determinar que Deus está errado? Amado, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se Deus te justificou, justificado está. Diga, louvado seja o Senhor.
Diga obrigado, Jesus, pela obra da justificação. Então, ele contou o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Versículo 20. Então, esse foi o relatório de Paulo a Tiago e aos presbíteros. Agora, Tiago e os presbíteros vão falar com Paulinho. Diz: ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, mas eles creram no Senhor Jesus. Então aqui, amado, é pelo menos 30 mil judeus, porque essa palavra milhares, miríades, do original, significa 10 mil. Ele não iria dizer dezenas de milhares se fosse só uma dezena ou duas dezenas, seria um exagero. Então é no mínimo 3 dezenas para cima, de 30 mil judeus para cima, que disseram: amém, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Amado, eu creio que esta obra missionária vai continuar. Nossos irmãos judeus vão continuar se convertendo, e uma igreja só, formada de cristãos gentios e judeus por toda parte do mundo, gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula, há de ser levantada nesse mundo, e a uma só voz nós diremos: Jesus é o Senhor, Jesus é o pastor, Jesus é Rei de Reis, Jesus é o Messias, Salvador, e Ele voltará em glória. Aleluia! Então, essa expressão, o que Deus fizera entre os gentios, essa é a ideia central. Se tivesse que resumir a mensagem toda numa ideia, seria essa. A expressão, o que Deus fizera entre os gentios, são palavras que lembram as pessoas que é a vontade de Deus que a obra seja feita entre os gentios, que o evangelho seja pregado aos gentios, e portanto eles não precisam ser circuncidados. Afinal, se Deus está agindo lá sem que eles circuncidem, é a vontade de Deus que o evangelho seja pregado para eles. Por outro lado, dentro do contexto que vamos ver agora, o apóstolo Paulo, ao participar dos rituais judaicos, que vai participar e você vai ver, ele está agindo com o espírito de concessão. Para quê? Para que ele preserve o espírito de união da igreja. Porque a igreja era composta, naquele momento da história, era uma família ali muito próxima, composta por cristãos gentios e cristãos judeus. Então havia ali uma questão cultural, uma questão secular da vida que era diferente. E Paulo, para manter a unidade entre os cristãos, em espírito de concessão, participou dos rituais judaicos, e assim não prejudicou o evangelismo entre os cristãos judeus e não prejudicou o avanço da obra missionária. Como foi, talvez tenha sido difícil discernir a vontade de Deus. E aí, Deus, faço ou não faço? E agora, como é que é? Tem aqui carne com um pouquinho de sangue, como ou não como? Faz o quê? Ih, Senhor, eu lembro que eu tenho um amigo missionário, o pastor Valdeir. Ele estava numa obra missionária lá para dentro sei lá de onde, irmãos, índio e tudo mais. A única comida e a melhor comida que eles tinham era sangria. E vieram com todo o amor e carinho, colocaram um prato de sangria para eles. E aí, vai dizer o quê? Eu quero pregar a palavra para você e vou rejeitar um prato de comida? Se ele rejeita aquele prato de comida, todo mundo fecha o ouvido e expulsa ele da casa. É uma questão cultural. Ou seja, há questões que são negociáveis e há questões que são inegociáveis. Há questões que até certo ponto você pode negociar. E há questões que você não pode negociar. São inevitáveis, são inegociáveis. Se alguém diz assim: ah, não, mas há salvação também em Maria. Não, isso é inegociável. Só Jesus pode salvar. Você tem que circuncidar para ser salvo. Não, isso é inegociável. Salvação só em Jesus. Agora, Paulo, depois vamos ver, mandou circuncidar Timóteo. Mas não porque Timóteo tinha que circuncidar para ser salvo, mas porque ele era judeu. E como judeu, todo judeu circuncidava. Se Timóteo não circuncidasse,
ninguém ia ouvir o que Timóteo tinha a dizer. Ele ia ser motivo de problema para a evangelização. Paulo fez o quê? Timóteo, vai lá e circuncida. Vamos em espírito de concessão. Você entende como, às vezes não é tão fácil. Às vezes as pessoas veem Neymar fazendo embaixadinha e acham que é fácil. Faz 10 aí que eu quero ver. Então, amado, tem que ser espírito de discernimento. Por isso, para ser pregador e ser pastor, não é qualquer coisa, subir aqui e falar qualquer coisa. Subir no altar lá e falar qualquer coisa. Gasta pestana. Tem que estudar. Por isso que a doutrina da igreja, quem dá é o pastor. Que é o pastor que está pastoreando, é o pastor que vai dar contas daquela alma. Se o pastor prega uma coisa no altar, ninguém pode dizer o contrário. Ah, pastor, mas eu não concordo. Vai para o gabinete, discute com o pastor no gabinete, reúne o presbitério. Concordou com o pastor? Amém. Discordou? Amém. Discorda em qualquer outro lugar, menos no altar da igreja. Quem dá a doutrina é o pastor da igreja. É a responsabilidade dele. Porque não é fácil. Por isso que tem algumas igrejas aí que é melhor nem me convidar para pregar. Se eu for pregar num lugar que vende sal grosso, óleo ungido, azeitona do milagre, gruta da bênção, meu irmão, o negócio vai ser estreito. Vai ser estreito. Então, amados, só a misericórdia do Pai. Então, agora, saibamos o quê? Que toda obra missionária foi realizada com lutas, adversidades e perseguições. Então, vamos lá. Ao sabor das cadeias e tribulações, em rota missionária, em rota de evangelização, saibamos, estamos fazendo a vontade de Deus. Ele nunca prometeu que seria fácil. Diga aí amém por isso, irmão. Às vezes o bicho está pegando, e às vezes, gente, mas peraí, isso aqui não é obra de Deus, não é coisa de Deus, por que o bicho está pegando? É exatamente por ser obra de Deus, porque se fosse do capeta, está tudo tranquilo. Tu acha que o diabo vai fazer bagunça no que já é dele? Ele quer que o pessoal fique lá felizinho da vida. E às vezes, amado, no meio da obra de Deus é problema, é isso, aquilo. Por isso que nós temos que sempre nos olhar no espírito, vida de oração, que Satanás anda ao derredor procurando alguém para devorar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas olha, nós somos mais do que vencedores, amado. Nós vamos deixar a nossa marca. Vamos aplaudir ao Senhor. Então veja lá, Atos 21, 30 e 31, diz assim, apenas uma palhinha do texto da semana que vem. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Você vê, amado, o comandante ímpio salvou o missionário das mãos dos religiosos. Amado, Deus pode usar pessoas de qualquer lugar para tirar você da enrascada, porque você está fazendo a obra de Deus. Você está em obediência, em rota missionária, louvado seja o Senhor por isso. Você veja ali todo mundo amotinado, problema aí vivo. Então, amado, Paulo estava levando uma oferta dentro da obra missionária, pregando a palavra. Um dos motivos era que Paulo estava levando uma oferta aos pobres da Judéia. E a minha pergunta é, quem está levando uma oferta para alguém, espera ser recebido de que forma? Com tapas ou bem? Pelo menos recebido bem, com gratidão, um cafezinho, um biscoito, um pedaço de lasanha. É verdade? Você está levando uma oferta para o irmão, amado. No mínimo, seja recebido bem. Ele foi recebido como? Amotinado, agarrado, arrastado, queriam matá-lo. Olha lá, Atos 20, 22 e 23. Esse é o contexto do que Paulo está vivendo nessa rota missionária, e vamos entendendo. Agora, constrangido, seja impelido pelo Senhor e meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, que o Espírito Santo da cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, nesta saída de Paulo, estava em Mileto, recebeu os irmãos de Éfeso, em partida para Jerusalém. Antes de ir para Jerusalém, Paulo parou 3 meses na cidade de Corinto, na Grécia.
E em 3 meses que ele ficou em Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. Nessa carta aos Romanos, olha o que ele escreveu. Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, para onde ele estava indo levar oferta, e que este meu serviço em Jerusalém seja o quê? Bem aceito pelos santos. Diga glória a Deus por isso, amado. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou indo para a Judeia levar uma oferta, mas lá existem os crentes santos e existem os crentes o quê? Rebeldes. Paulo está fazendo uma distinção clara. Existem os judaizantes, aqueles que em Atos capítulo 15 fizeram uma confusão lá, querendo circuncidar todo mundo. Esse povo está lá. Orem por mim. E Paulo usa uma expressão que eu amo, ele diz: lutem comigo em oração. Amado, a vida de oração é luta, amado. É guerra espiritual. Quando você está orando por alguém, você está lutando com esta pessoa. Você está orando por alguém, você está batalhando com esta pessoa. Às vezes a pessoa está lá num leito de hospital, está, sabe, sei lá, como Deus sabe que está, e você está lutando com ela, meu amado. Essa luta vai promover a glória de Deus. Esta luta vai promover a obra do Senhor. Esta luta levará a vontade de Deus a prevalecer nesta causa, porque quem luta uma guerra, tendo Deus do seu lado, podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então, amados, o apóstolo missionário sabe que o que lhe aguarda são conspirações e risco de vida, mas ele age com coerência desde que chegou na Ásia e obediência à vontade do Senhor. Ele sabia pelo Espírito que o que lhe esperava em Jerusalém. Ele pede aos romanos que lutem com ele em oração. Ele reafirma aos cristãos de Cesareia e de Tiro que ele está pronto a ser preso e dar a vida pelo Evangelho, o que já havia confirmado aos presbíteros de Éfeso em Atos 20 e 24, diz a palavra do Senhor: porém nada considero preciosa para mim mesmo a vida, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de que testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. O que esse homem estava dizendo é o seguinte: eu quero e eu vou fazer a vontade do Senhor, ainda que não seja fácil. Deus nunca disse que fazer a vontade dele seria fácil. Deus nunca disse que fazer a vontade dele é mamão com açúcar. Paulo sabia o que lhe esperava. Paulo foi acometido por discípulos chorosos, querendo lhe quebrantar o coração para que não fosse para Jerusalém. Paulo foi acometido por um profeta Ágabo, que lhe alertou: vai te acontecer isso em Jerusalém. O Espírito Santo já lhe havia dito que iria acontecer em Jerusalém, mas ele disse: a vida não é preciosa se eu não completar a carreira que o ministério que o Senhor me deu. Eu preciso dizer para as pessoas que quando eu estava a caminho de Damasco para prender crentes, quando eu estava a caminho de Damasco para prender esse povo, quando eu estava movido pelo ódio, quando eu estava movido pela religião cega, Jesus me apareceu no meio do caminho e transformou a minha vida. Oh, santo é o nome de Jesus. Então, amada igreja, agora eu respondo a segunda pergunta, importante antes de chegar à conclusão. Como um missionário fazendo a vontade de Deus que estava com o apóstolo Paulo, perguntamos: por que Paulo participou de rituais judaicos? Por que Paulo participou daqueles eventos judaicos? Por que, pastor? Vamos lá. Atos 21, 21 a 26.
Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na Bíblia, você pode ler no telão. Diz assim a palavra de Deus: e foram informados a teu respeito. Aqui os presbíteros, quando receberam Paulo, estão reunidos com Paulo. Os presbíteros estão preocupados com Paulo, porque os presbíteros sabem que os judeus cristãos, fariseus, judaizantes, não é gente fácil, e os presbíteros vão aconselhar Paulo a respeito de uma coisa. Versículo 21 diz a palavra: foram informados a teu respeito, os judeus, os judaizantes, foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Esse é um boato injusto e eu vou explicar por quê. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te, porque você está vindo da terra de gentios, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, voto de Nazireu. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, então ele está falando aqui sobre comunidade judaica, cristãos judeus. Agora, versículo 25 e 26. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões, aquelas decisões de Atos 15, aquele segundo problema que nós falamos, que os judeus queriam ser considerados. Não precisa, só precisa ser a questão, ele vai falar aqui agora. Aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo aceitou a proposta dos presbíteros. A preocupação de Paulo, qual que era, pastor? Vamos entender. Era evitar ofender desnecessariamente os cristãos judeus. Porque os cristãos judeus criam em Jesus para a salvação, mas guardavam a lei. Fazia parte da vida deles. Fazia parte do judaísmo deles. Era parte integrante da vida deles. E nós vamos entender um pouco mais profundamente. Então, Paulo não queria ofendê-los de forma desnecessária. Então, o que o apóstolo Paulo faz aqui, ao aceitar o rito e praticá-lo, é análogo, ou seja, tem analogia às instruções de Jesus a Pedro com respeito ao imposto do templo. Ou seja, o que Paulo fez ao aceitar cumprir os ritos é a mesma coisa que Jesus fez quando estava no templo com Pedro. Vamos ver qual é a passagem. Mateus, capítulo 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao Pedro entrar em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Eles cobram os impostos e tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos quem? Os filhos. Mas, conjunção adversativa, mas, contudo, entretanto, nós somos filhos, não tínhamos que pagar imposto nenhum. Mas, contudo, entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim, o Filho de Deus, pagando imposto para o templo.
entrega por mim e entrega por ti. Louvado seja o nome de Jesus. Então, embora Jesus considerasse o imposto do templo desnecessário, ele proveu o meio para pagar o imposto pelos dois, para não causar ofensa, uma ofensa desnecessária. Aquilo não era algo que tinha que brigar, sabe? Tem coisas que não precisa brigar. Eu sou calvinista ou arminiano. Meu irmão, lá no céu tu vai descobrir o que tu é, irmão. Quem é que vai ser salvo no final das contas é Deus, é quem sabe. Nosso ministério é, obviamente, de linha reformada calvinista. Nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus sabe até os fios de cabelo que você tem na cabeça aí. E os fios de cabelo que vai cair amanhã, você vai ficar mais careca, Deus já sabe também. Agora, meu irmão, eu não tenho uma porteira aqui, uma cancela na porteira do céu. Pode entrar. Não, pode entrar. Não, você não. Você pode entrar, deixa. Eu não tenho cancela na porteira do céu, irmão. Quem é que deixa entrar no céu, não deixa entrar, é o Senhor Jesus. A minha função é pregar o evangelho, ponto final. Então tem coisas que são negociáveis e coisas que são inegociáveis. Então Paulo não queria prejudicar o evangelismo entre os cristãos judeus, nem os desanimar. Assim, a decisão dele de seguir o plano dos presbíteros não é de capitulação, ou seja, eu vou fazer isso para me acertar com Deus, para ser salvo e tudo mais. Não, era de conciliação. Ele estava preservando a união entre a igreja e estava preservando a obra missionária. Haviam cristãos judeus e cristãos gentios. 1 Coríntios 9:20, olha o que o apóstolo diz: procedi para conquistar parte do nosso versículo de leitura desta manhã. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Louvado seja o Senhor. Então esse apóstolo se fez fraco para com os fracos, a fim de ganhá-los para Cristo Jesus e manter a paz e a união na igreja. Já os presbíteros estavam preocupados, portanto, com os judaizantes. Amados, religiosos que vivem religião sem conhecimento bíblico são extremistas, são rebeldes. O que é que eles poderiam fazer com Paulo? O que é que eles não podem fazer numa congregação? O estrago que podem fazer numa congregação? Já tivemos membros da nossa igreja que foram tirados por causa de fermento, que se fossem membros até hoje, nós já teríamos 10 catedrais nessa igreja, pelo tempo que eles estariam conosco, há tantos anos. Mas por causa de fermento, de capeta, de Satanás, de pessoas extremistas, a igreja sofreu e tem sofrido muito. Mas graças a Deus o Senhor levantou família e outras famílias e tem dado provisão. A Deus todo louvor e toda glória, porque Ele jamais abandona o justo. Mas nós vemos, observamos como acontece. Amado, um grupo terrorista chamado Hamas. Quem apoia terrorista, meu Deus do céu, vai dar contas a Deus. ISIS e outros tantos. Então, os radicais, ouça, estamos nos minutos finais. Os radicais são alimentados pela mentira. Porque, de acordo com os boatos, Paulo está rejeitando a circuncisão e a lei, não apenas para os gentios, mas para os próprios judeus. E isto é injusto, é mentira. Como falei, Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado. Paulo se apressou para chegar em Jerusalém a tempo do Pentecostes. Fez voto lá no capítulo 18. Então, assim como os cristãos gentios podem continuar a viver como gentios, até hoje, cristãos judeus podem continuar a viver como judeus. Contanto que, vamos concluir e entender, que eles não façam confusão no que se chama soteriologia, doutrina da salvação. E aí eu vou concluir e aplicar falando sobre isso. A igreja de Jerusalém, em 2 pontos. A igreja de Jerusalém e os líderes da igreja não foram hostis ao ministério de Paulo. Por fim, graças a Deus, às vezes debaixo de uma celeuma ou outra, eles entenderam qual era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor às vezes não é fácil entendê-la. Os desdobramentos da vontade de Deus na obra missionária, vimos aqui 3 celeumas. 3 celeumas.
Podem os gentios receber o Espírito Santo? Pode, claro que pode. Se Deus deu o Espírito dele, quem sou eu para resistir à vontade de Deus? Atos 11, Pedro. Atos 15, depois. Não, tem que circuncidar essa gente toda. Não, não precisa. Ele só tem que se abster de relações sexuais ilícitas e carne de idólatra. Por isso, nós não podemos fazer as coisas para as crianças só para ver o sorriso delas. Só porque eu gosto de ver o sorriso delas, eu vou dar São Cosme e Damião. Você é idólatra. Só para ver o sorriso delas, eu vou fazer festa de Halloween. Você é idólatra. Não coloque ninguém no lugar de Jesus, senão você está praticando idolatria. Só Jesus tem que ocupar esse lugar. Jesus é a razão de todas as coisas. Então, eles compreenderam a vontade do Senhor. Veja lá em Gálatas 2, 7 a 10. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho, olha lá, olha a expressão que Paulo joga. O evangelho da incircuncisão me fora confiado. Como o da circuncisão foi confiado para Pedro. Está vendo? Eu recebi o evangelho da circuncisão. Pedro, o da circuncisão. Aí ele diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, aleluia, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Versículo 10, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei de fazer. Você veja que até esse último momento, Paulo está buscando cumprir o que os apóstolos haviam pedido para ele, lembrar-se dos pobres. E Paulo estava indo para a Judéia exatamente para levar a oferta aos pobres. Ou seja, Paulo não era um rejeitado pela igreja de Jerusalém, não, amado, ele era levantado por Cristo Jesus e estavam em comunhão perfeita, porque a obra de Deus, ainda que houveram celeumas, mas Deus resolveu tudo. Louvado seja o Senhor. Amado, que a vontade de Deus nos leve além do que a gente imagine. E eu concluo dizendo assim, é a segunda aplicação. Ou seja, a primeira aplicação é essa. Às vezes é difícil compreender a vontade do Senhor, mas persevere na palavra de Deus, na vida de oração, focado na missão, que a vontade de Deus, seus desdobramentos serão compreendidos, sempre vivendo o evangelho da incircuncisão. Nós somos gentios, não temos sangue israelita, cremos em Jesus, louvado seja o Senhor. Segunda e última aplicação. Agora vem a questão da aplicação e o perigo aos nossos irmãos judeus. O perigo do muito zelo pelos costumes judaicos é da pessoa tomar o rumo errado, pois o zelo obrigatório pelas questões judaicas é facultativo. O próprio Paulo falou: eu sou judeu, nascido de Tarso, cidade não pouco importante da Cilícia, e não estou debaixo da lei. Aqueles que querem, Paulo foi lá para gerar a união da igreja, foi lá e cumpriu o rito de purificação. Pedro recebeu o ministério da circuncisão, apesar de ter sido o primeiro a pregar um gentio a Cornélio, em Jope. Você vê aí, amado, ali estava a igreja cristã judia e cristã gentia estava colada ali pertinho. Você veja o que acontece. Então, o perigo do zelo extremado aos costumes judaicos é tomar o rumo errado. Ou seja, porque o zelo obrigatório é o zelo que a vontade de Deus requer. E qual é a vontade expressa que Deus requer como zelo? É o conhecimento de que a justificação, tanto para judeus quanto para gentios, se dá somente pela fé em Cristo Jesus. É isto que Deus requer como obrigatório. A salvação, portanto, não depende de confiar na lei, a ponto do próprio Paulo considerar a sua vida passada um exemplo de zelo equivocado. A lealdade ao judaísmo levou Paulo a tentar exterminar aquilo que ele considerava uma ilusão. O que? O Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a maior expressão da vontade de Deus.
ou seja, por ser zeloso das coisas da lei como judeu, ele estava indo contra a vontade de Deus. Quizá algum irmão judeu esteja me ouvindo, ou quizá algum irmão, ou católico, ou de alguma religião, entre os evangélicos, muito zeloso da sua religião, mas não tem conhecimento da palavra. Você pode estar fazendo coisas contra a obra de Deus, pelo teu zelo extremado, pelas coisas religiosas sem conhecimento. Era isso que Paulo está dizendo. E eu termino com Atos 22, versículos 3 a 8, 12 a 15, em nome de Jesus. Diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo a caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Shaul, Shaul, que era a voz hebraica, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. A quem tu persegues, por causa desse teu zelo religioso extremado, você está me perseguindo, Paulo. Versículo 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Agora já vemos um outro homem, que também é piedoso conforme a lei, mas não é um extremista. Já é diferente daquele Saulo extremista religioso. Você veja como há o equilíbrio. Tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Louvado seja o Senhor. Meus amados, eu preciso terminar essa mensagem dizendo: muitas vezes nós tomamos rumo a nossas estradas de Damasco. Muitas vezes, como Paulo, nós estamos indo numa estrada que nos distancia da vontade de Deus, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus, por costume religioso. Mas o que vai nos mostrar a vontade de Deus, na obra missionária que nós estamos realizando nesta terra, não pode fugir à palavra do Senhor. Não pode fugir ao evangelho da incircuncisão. Paulo disse: se vier um anjo e pregar outro evangelho que não seja esse, seja esse anjo o quê? Anátema. Por isso há um slogan que nós trazemos desde a nossa antiga comunidade: se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia. Então, amado, você precisa crer no evangelho, crer na palavra, viva esta palavra. A vontade do Senhor, às vezes, para ser cumprida não é fácil. Ele nunca disse que seria, mas certamente, ao cumprir a sua vontade, Ele vai mostrar luz no caminho, Ele vai falar aos nossos corações, e nós vamos compreender, pela palavra de Deus, a sua vontade. A obra missionária vai avançar, pessoas irão ouvir sobre Jesus, e no final de tudo, quem vive a vontade de Deus,
vive para glorificar o nome do Senhor. Viva para a glória de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor.